A Igreja na Idade Média, Despertar Sabendo, Goiás News, Notícias. Sem mais delongas, vamos lá. A Idade Média é um dos períodos mais fascinantes da história. Período fortemente caracterizado pela existência do sistema feudal ou feudalismo. Um mundo de nobres, camponeses, tributos, vassalos, feudos e monarquias enfraquecidas. Mas, além disso, o mundo medieval era dominado pela Igreja Católica ou cristã. Por isso é fundamental que, para compreender o desenvolvimento da Idade Média, investiguemos em profundidade a importância da Igreja medieval. De fato, podemos dizer que a Igreja Católica influenciou todas as ordens da vida na época medieval, e nenhum setor da sociedade ficou fora dessas influências. Várias circunstâncias explicam esta extraordinária influência eclesiástica durante esta fase da história europeia e os profundos traços culturais e religiosos que deixaram na Europa e no mundo ocidental. Foi a época de maior esplendor da Igreja, em particular da Igreja Católica, pois teve muita influência na sociedade e, embora existissem outros credos, no século XI a Europa era em grande parte cristã. Na verdade, é um período da história em que um novo conceito de união nasceu nos reinados e territórios europeus, o cristianismo. A cristandade viveu um período de grande influência, embora tenha sido profundamente afetada quando, em 1054, os bispos bizantinos negaram a autoridade do Papa, causando o chamado Cisma Oriental. Desde então, o mundo cristão europeu foi dividido em dois. O Oriente optou pela Igreja Ortodoxa grega, enquanto o Ocidente permaneceu fiel à Igreja Católica Romana como ainda é conhecida. A importância da Igreja na sociedade medieval no Ocidente. A Igreja estava intimamente ligada à sociedade feudal. A própria Igreja era um grande poder feudal, pois possuía 1/3 das propriedades territoriais do mundo católico e, entre outras coisas, tinha direito ao dízimo, que era 1/10 das safras de todo o povo. Na Idade Média, a Igreja cristã desempenhou um papel decisivo. Foi a única instituição que conseguiu exercer o seu poder numa Europa politicamente fragmentada. A vida cotidiana na Idade Média e a maneira de pensar dos nobres e camponeses foram grandemente influenciadas pelos princípios e crenças da Igreja cristã. Como consequência disso, as ações das pessoas estavam intimamente ligadas às normas religiosas. Além disso, era ao mesmo tempo centro da vida intelectual. Assim se cristalizou uma mentalidade medieval baseada em preceitos religiosos que duraram séculos. Já dissemos como a Igreja na Idade Média tinha muito poder. O principal motivo está na sua riqueza e, claro, numa organização clara, bem como na importância cultural e na influência na vida social. A Igreja se opôs à desordem, ignorância e violência da sociedade feudal. Todos os membros da Igreja constituíam o clero, que se dividia em dois, o clero secular e o clero regular. O chefe espiritual de todos era o Papa. O clero secular eram aqueles membros da Igreja que viviam no mundo, misturados aos leigos, o Papa, os arcebispos, os bispos e os párocos. Clero regular. A partir do século VI, o clero regular foi organizado no Ocidente. Seus membros são aqueles que optaram por se isolar do mundo e viver em mosteiros governados por um abade. Eles também seguiram regras específicas. Sua regra baseava-se no lema ora et labora, ou seja, rezar e trabalhar. Os principais movimentos heréticos da Idade Média. Durante a longa Idade Média, surgiram diferentes interpretações e correntes de pensamento relacionadas ao cristianismo que, em alguns casos, se afastaram substancialmente dos ditames de Roma. O papado, através do poder civil dos diferentes territórios, tentou lutar contra qualquer indício de heterodoxia que se detectasse, embora, em alguns casos, como veremos a seguir, as formas de religiosidade cristã consideradas heréticas tivessem tal preeminência que conseguiram atrair milhares de pessoas de diferentes partes da Europa. Os principais movimentos heréticos, embora não os únicos, que convulsionaram a Europa durante a Idade Média foram os seguintes: priscilianismo. Esta corrente surgiu como uma rejeição à crescente riqueza e relaxamento dos costumes que a Igreja de Roma apresentava e defendia que a Igreja deveria voltar à pobreza. Da mesma forma, entre outras mudanças, uma das teses mais revolucionárias da época que o priscilianismo defendia era que as mulheres deveriam ter um papel de liderança na esfera eclesiástica, deveriam gozar de ampla liberdade e, além disso, deveriam ter autoridade no contexto cristão. Depois de ser traído por alguns de seus companheiros, Prisciliano foi executado. A maioria de seus seguidores mais importantes foram presos e o restante dos que professavam essa religião foram considerados hereges. Adopcionismo.
A ideia que o adocionismo defendia era que Jesus não era um ser divino desde sua origem, mas que havia sido adotado por Deus para atuar como seu filho na terra. O adotismo tornou-se muito importante durante os primeiros séculos do cristianismo, já que esse ditado era facilmente vinculado à cultura clássica, onde muitos heróis alcançaram a condição de deuses em reconhecimento de seus atos ou feitos, ou com os judeus, onde eram considerados os messias para ser um humano escolhido por Deus. Os cátaros ou albigenses. Os cátaros defendiam que o mundo era composto de uma realidade dual, o mundo físico, criado pela diabo ou o diabo, e o reino do céu ou Deus, que estava além dos limites do reino material. Para eles, a alma era o único elemento sagrado do ser humano, considerando o corpo como uma vestimenta terrena que não deveria receber importância. Tomando a alma como elemento principal e negando todo o contato possível com o mundo material, os cátaros praticavam o ascetismo e uma severa abstinência de todas as coisas terrenas. Os hussitas. João Hus, seu principal ideólogo ligado à Universidade de Praga, argumentou que a Igreja muito se afastou dos preceitos da Bíblia, que se tornou uma autoridade terrena rica e degenerada e que a única autoridade a que devia obediência é aquela do livro sagrado. Depois que João Hus foi queimado na fogueira após ir ao concílio de Constança para defender seus preceitos, começaram as chamadas revoltas ou guerras hussitas, nas quais a esfera religiosa se uniu a graves problemas de natureza civil. Inicialmente, a Igreja de Roma organizou missões para evangelizar essas comunidades e devolvê-las à ortodoxia, mas essas missões não só não conseguiram atingir seu objetivo, mas tiveram que se resignar à contínua expansão das ideias cátaras. Diante de tal fracasso, a Igreja de Roma iniciou uma violenta ofensiva e deu à luta contra os cátaros o status de uma cruzada, apresentando-os como hereges perigosos e convencendo os poderes civis dos territórios com a maior presença dos cátaros de que deveriam ser. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.